Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Tem treino do Mengão lá em Orlando, o Flamengo se preparando para os amistosos nos Estados Unidos. E tem também notícia importante aí referente a Matias Vinha no Flamengo. Parece que deu tudo certo e o Flamengo deve anunciar a qualquer momento o jogador Matias Vinha. Mas antes da gente continuar o vídeo, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da sua força, da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a fazer parte se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo. Então chega aqui, deixa o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva ativando o sininho das notificações, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal Vene Casagrande, ao canal Redação Ninho, link na descrição como créditos. Vamos então analisar como foi o treino do Flamengo e logo em seguida a notícia importante aí sobre Matias Vinha. É um rachãozão mesmo, né? É isso aí, um recreativo. É, filhão. E há quanto tempo, né, a gente não acompanha aí um recreativo, né? Jogadores que estão separados ali, né? Com e sem colete, né? Ó, Arrascaeta, para o Fabrício Bruno. Dá até pra gente narrar aí, ó. Olha só que beleza. Né? Não é rachão porque não tem 2 gols, né? Então, o grupo foi dividido em 2 equipes, né? É aquele chamado treino de 2 toques, né? Que você pode dar no máximo 2 toques. É pra ver o time que fica mais com a bola, o de colete ou sem colete. O time sem colete tocou bastante a bola, ficou mais. Aí o sem colete não conseguiu roubar a bola, pelo que eu tô entendendo, né? E no máximo você pode dar 2 toques na bola, né? Você tá percebendo aí, ó o Pedro abrindo para o Alan. Aí, recebe a marcação da Arrascaeta. Muita movimentação nesse momento e você acompanhando aí de pertinho. Ó o Arrasca, levantando aí a tentativa para o Varela, corte que foi efetuado pelo Fabrício Bruno. A movimentação do Mengão. Primeiro treino do Flamengo em solo norte-americano. Aí o primeiro treino do Mengão aqui no CT do Orlando City. Aliás, aqui é uma espécie de mini estádio, né? Você vê que tem toda uma estrutura. 4.000 lugares, mano. Rapaz. Eu digo mini estádio, mas, por exemplo, no Campeonato Carioca, é a capacidade do estádio Luso Brasileiro, da Portuguesa da Ilha. Seria um estádio a ser utilizado, por exemplo, tranquilamente no Campeonato Carioca, né? Há toda uma estrutura, inclusive, aqui, para que haja jogos oficiais, né? E até mesmo para a transmissão, a gente acompanhando. Aí você vendo aí essas imagens belíssimas, jogadores do Flamengo fazendo a troca de passes. Ó o Matheus Gonçalves. Lembrando que o Matheus Gonçalves, ele que estava no Red Bull Bragantino, foi emprestado pelo Flamengo no segundo semestre do ano passado, foi um dos destaques, fez 13 jogos, 5 como titular do Massa Bruta, que obteve a classificação para a pré-Libertadores, e ele foi um dos destaques da recuperação do Red Bull Bragantino na segunda fase, na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Retorna com moral, o garoto tem apenas 18 anos e apesar do assédio de clubes do exterior, Flamengo mantendo o atleta, principalmente porque ele agrada ao Tite e pode ser uma das opções para a ponta direita. O Flamengo que não renovou o contrato com o Everton Ribeiro, que deixou o clube e acertou com o Bahia. O Flamengo procura um outro jogador para a posição. E tem Matheus Gonçalves, essa possibilidade. Na base ele chegou a jogar como ponta direita, embora tenha jogado mais vezes infiltrado, né, mais vezes interno, mas é um jogador que pode eventualmente também ser utilizado realizando essa função. A gente lembra muito do xará dele, Matheus França, né, que embora fosse camisa 10 na base, chegou a jogar como ponta direita, ponta esquerda e até falso 9 na equipe principal do Flamengo, antes de ser negociado ao Crystal Palace da Inglaterra, do bilionário norte-americano John Textor, que entre outros clubes também é dono da SAF do Botafogo aqui no Brasil. E você acompanhando aí, que imagens impressionantes. Antes de falar de Thiago Maia e Vinha, eu quero falar sobre a viagem do Flamengo lá para Orlando. Muita gente está achando que vai ser férias para os jogadores, que eles estão indo para passear, para tirar foto com o Mickey lá na Disney. Galera, não é isso não. O Flamengo vai ficar aí quase 2 semanas lá. E o técnico Tite pretende dar 11 sessões de treinamento durante essa passagem deles lá por Orlando. Lembrando que tem 2 amistosos também, um deles será contra o Orlando City, que na minha opinião é o principal time da MLS,
Então, eu acho que é um passo importante na internacionalização da marca. Eu tenho certeza que esse jogo será assistido por muita gente no mundo inteiro. Então, acho que o Flamengo está indo muito bem. Como eu disse, são 11 sessões de treino, apenas 2 folgas, pelo que me relataram. Pelo menos na programação tá isso até o momento. Pode mudar, a programação pode mudar diariamente. Mas, galera, não é uma viagem a passeio, não. Muito pelo contrário, é muito trabalho, até porque a comissão técnica do Tite dá prioridade à pré-temporada. Acho que pré-temporada decide o ano, e é verdade mesmo. A gente pôde ver em 2023 que o Flamengo foi muito mal por conta da pré-temporada, que foi uma pré-temporada totalmente bagunçada. Mas isso é passado, agora é pensar em 2024, e vamos falar agora sobre Thiago Maia, galera. O que está acontecendo? Muita gente cravou, inclusive a imprensa gaúcha, muita gente cravando que Thiago Maia era o novo reforço no Internacional. Teve jornalista que acompanha o dia a dia do Internacional vindo me perguntar: Venê, que horas o Thiago Maia chega aqui? Eu falei: cara, a negociação não está fechada, não tem por que ele viajar, o Flamengo não liberou não. E aí teve gente até debochando quando eu falei isso, e tá aí. O jogador continua no Rio de Janeiro, continua aqui treinando no Ninho do Urubu, não tem viagem programada para Porto Alegre para se apresentar ao Colorado, porque não tem acerto entre Flamengo e Internacional. Muito pelo contrário, o Internacional ofereceu 3 milhões de euros, o Flamengo quer 5 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos que o Flamengo tem do jogador. Os outros 50% pertencem ao Lille da França. Então o Flamengo faz uma pedida, o Internacional oferece outra e não tem acerto. Enquanto não tiver acerto, o Flamengo não vai liberar. E um dos motivos do Flamengo pedir 5 milhões de euros, inclusive valor maior daquilo que o Flamengo pagou para contratar o jogador em definitivo em 2021, na ocasião foi 3,8 milhões de euros, exatamente, porque o Flamengo entende que o Inter será um rival direto na briga pelo Campeonato Brasileiro. E por ser um rival direto, o Flamengo só vai aceitar vender o jogador se for nos valores que o Flamengo entende que possa utilizar para conseguir a contratação de um outro atleta para a posição. Um outro fator que faz o Flamengo dificultar cada vez mais as tratativas com o Internacional, porque esse ano tem Copa América, o futebol brasileiro não vai parar durante a Copa América. O Eric Pulgar, por exemplo, é um jogador que certamente será convocado para a seleção chilena, e o Thiago Maia joga na mesma posição que o chileno, então seria um jogador importante durante esse período aí. Serão cerca de 9 rodadas no Brasileirão durante a Copa América. 9 rodadas decide o campeonato. Então eu acho que a estratégia do Flamengo está certa. Vai levar o jogador? Beleza. Vamos reforçar o rival? Beleza, desde que seja por esse valor aqui. Se não pagar esse valor, não leva. A postura da diretoria do Flamengo está certa. Ah, mas o jogador já teve o aceite, já tem um acerto com o Internacional. E daí? No caso do Léo Ortiz é a mesma coisa. O Flamengo já tem um acerto com o jogador há meses. E o Red Bull Bragantino faz jogo duro e não libera para o Flamengo. Então o Flamengo tem que fazer o mesmo. Vai reforçar um rival direto por um valor baixo? Não faz o menor sentido. Então acho que a postura da diretoria do Flamengo nesse caso está corretíssima. Ah, o jogador vai ficar infeliz. Não vai não. Sabe por quê? Salário em dia, um bom salário, vai disputar títulos, tem estrutura no dia a dia, mora no Rio de Janeiro, vai ficar infeliz como? Infeliz nada, que corra atrás para disputar a posição novamente ali com outros jogadores. Dito isso, Thiago Maia pode não ir mais para o Internacional, como eu venho informando aí nos últimos dias. Agora vamos falar de Vinha, que é um jogador que está muito próximo de ser reforço do Flamengo. Detalhes ali separam o anúncio. Flamengo, a gente conseguiu apurar os valores detalhados dessa negociação. Inicialmente o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, a Roma pediu 10, o Flamengo não ia pagar 10. E o que o Flamengo fez? A gente paga 8 milhões de euros de maneira fixa, tá bom? De maneira fixa, sendo que esse valor será parcelado durante os 4 anos de contrato do jogador com o Flamengo, sendo uma parcela a cada semestre. Além disso, até 1 milhão de euros em metas. Que metas são essas? Assim como eu já havia dito para vocês, a estratégia do Flamengo é botar metas através de títulos, como fez, por exemplo, com Everton Cebolinha junto ao Benfica. E é até 1 milhão de euros. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, um determinado valor vai para Roma. Se ganhar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo paga a Roma. Se ganhar a Libertadores, o Flamengo paga a Roma. Só que o limite é 1 milhão de euros. Ou seja, a operação pode custar ao Flamengo 9 milhões de euros.
que dá em torno de 48 milhões de reais. Vene vale a pena? Vale. É um jogador que vale a pena pagar esse valor. Flamengo é um jogador jovem ainda, um jogador de seleção, um jogador que, embora muita gente ache ao contrário, mas ele está indo bem sim no futebol italiano, sobretudo com a camisa do Sassuolo. Tanto é que o Sassuolo não gostaria de liberar, mas está em contrato. A Roma pode pedir o retorno do jogador se o jogador for vendido, porém tem a taxa de vitrine e é justamente isso que a Roma está negociando com o Sassuolo. Lá no Flamengo, otimismo muito grande para ter assinatura de contrato entre os clubes até segunda-feira. Agora é aguardar para ver se de fato vai acontecer. Mas o Flamengo muito próximo de anunciar Vinha, baita contratação. Não vou dizer que chega para ser titular, mas grandes chances de ser o titular na lateral esquerda do Flamengo. Será uma disputa muito boa com o Ayrton Lucas, independentemente de quem seja titular. Eu acho que o Flamengo vai ficar muito bem servido tanto no time A, digamos, o titular, quanto no time B, que é o time ali que pode revezar com o time titular. Então, boa contratação no Flamengo. O Flamengo foi muito bem. Os dirigentes lá na Europa, Marcos Braz e Bruno Spindler, estão na Itália finalizando todo esse trâmite aí junto à Roma, junto ao Sassuolo, para poder anunciar a contratação do lateral esquerdo Vinha. Agora eu quero a opinião de vocês. Vocês gostaram dessa contratação, dos valores? Acharam alto, acharam baixo? Enfim, podem opinar bastante. Lembrando que isso aqui é um canal super democrático. Se você pensa diferente, fique à vontade para comentar. Lembrando que Peterson está sendo emprestado ao Atlético Paranaense. O Verton, a situação com o Santa Clara ainda não foi definida. O Landim ainda não assinou o documento de empréstimo do jogador ao clube português e está nesse impasse aí. Vamos ver o que será feito e, obviamente, nós vamos ficar acompanhando para poder noticiar aqui no canal. Mais uma vez, agora boa tarde, né, para você, para todos que estão por aí no estúdio, também fã de esporte, enfim, todos os companheiros que estão assistindo a gente. Sim, aquela situação do Gabigol que já há algum tempo tem sido complicada, né? Bem falada, bem comentada. Teve a questão do Corinthians também, enfim, atrás do Gabigol. Flamengo dizendo que conta com ele até o final do contrato. E eu falava com você na última semana que eu perguntei ao Marcos Braz, vice-presidente de futebol, na apresentação do De La Cruz, sobre a questão da renovação do Gabigol. Perguntei de forma bem direta: Marcos Braz, o agente do Gabigol, o Júnior Pedroso, até aos companheiros do GE, salvo engano, ele declarou que há um acordo verbal para a renovação de contrato do Gabigol com o Flamengo. O que você pode dizer sobre isso? O Marcos Braz deu aquela driblada, tangenciou ali mais ou menos, mas ele não quis cravar nada, enfim, nada nesse sentido. Disse que na hora certa ia ser resolvido. E o Flamengo ontem chegou a Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, para disputar a sua pré-temporada, disputar amistosos, se preparar na pré-temporada. E o presidente Rodolfo Landim estava por lá no salão de desembarque do aeroporto e foi abordado por colegas sobre algumas questões, entre elas essa questão do Gabigol. Aí foi perguntado sobre essa declaração do agente do Gabigol, de acordo verbal, e o Rodolfo Landim foi bem direto, não ficou em cima do muro assim como o Marcos Braz, não. Foi bem mais direto sobre essa questão do Gabigol. Aí a gente pode ouvir um pouquinho agora o que disse o Rodolfo Landim. Ela não está. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele então, como vocês mesmos já informaram, já vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é o jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo e ao final do campeonato, no final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Nenhuma avaliação. Eu acho que ele que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. Por mais que o Gabigol tenha passado por um desgaste em 2023, uma parcela da torcida reclame dele esportivamente ou alguma outra atitude, como o beijinho para o Dorival na final da Copa do Brasil, que o Gabigol tem a sua parcela também nesse desgaste.
ele tem um grande crédito, né? É o grande ídolo assim dessa turma de 2019, é o grande ídolo para muita gente pós o Zico, então ele representa demais para o Flamengo. E é uma luta meio silenciosa agora, né? O Landim externou um pouco mais isso agora, deixou bem mais claro, porque quem faz esse arranjo com o Gabigol é o departamento de futebol, é quem comanda o futebol ali, Marcos Braz, Bruno Spindel, toca a renovação. As informações no final do ano passado que a gente tinha também, estava bem adiantado, só que aí chegou um determinado momento o Flamengo em crise, uma crise bem profunda, perde a Copa do Brasil, etc. E aí estanca ali, tem que parar essa situação. Você não pode renovar com o Gabigol por valores, enfim, com aumento de salário, um contrato mais longo. E aí dá para estancar, porque chega na cúpula, bate na cúpula do Flamengo, e isso daí para. O Rodolfo Landim, seus pares, então entendem que não é o momento. Só que você tem que, a diretoria do Flamengo também tem que analisar, e analisa também, tem um capital político aí em ano eleitoral também. Você pode perder o Gabigol para outro clube rival do país, perder o grande ídolo da gestão, Rodolfo Landim, para outro clube rival aqui, seria complicado também. E por mais que ele assine o pré-contrato e possa sair no final do ano, não vá anunciar, ou por mais que não admita que assinou um pré-contrato, vamos dizer, a informação vaza, que tudo vaza, obviamente, já cria um desgaste para permanência e tudo mais. Então fica bem complicada essa situação. E no Flamengo tem sido difícil, né? Essa questão de acertou com o Andreas, mas não vai mais comprar o Andreas. Acertou com o Bruno Henrique em determinado prazo, mas não é bem assim, mas depois tem que voltar atrás. Então tem sido um estica lá, estica daqui, com os jogadores, que tem causado desgaste, e agora talvez o maior desgaste de todos com o Gabigol. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Mengão fechando negócio aí com o Matiazinha, tá aí a situação com o Gabigol, que inclusive repercutiu, né, a entrevista do Rodolfo Landim, e o treino do Flamengo em Orlando. Então vamos seguir acompanhando o Flamengo, a gente vai trazendo para vocês as informações, vamos ficar ligado para ver o que o Tite vai preparar lá em Orlando, que vai ter 2 amistosos do Flamengo lá. E a gente vai trazendo pra vocês, tá bom, nação? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo pra vocês. Obrigado, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.